A Rosisca Darcy, ela fala uma questão muito interessante, né? Se a gente pensar nos indicadores de qualidade de vida, normalmente eu penso em saúde quando eu fico doente, eu penso em educação sempre, mas mais afetando a minha vida quando eu tenho algum desafio específico nessa questão. Ir e vir nos afeta a todos os dias, né? Então, a gente, além de ser uma empresa que tem responsabilidade com a sustentabilidade, como qualquer outra empresa tem que ter, a gente tem um adicional que a gente está lidando com a questão da mobilidade, que é fundamental para a questão da qualidade de vida das pessoas, né? Então, só apresentar um pouquinho a Inverpar, eu falei, deixei aí a nossa transparência, o que eu queria destacar, né, para o case que eu vou colocar, são os nossos valores, né? Pessoas e equipes é um valor nosso, honestidade, responsabilidade socioambiental, empreendedorismo. A área de infraestrutura é uma área que foi relegada há muito tempo, né, infraestrutura de transporte, e é uma área extremamente complexa, de alto investimento, de muito longo prazo, que necessita de planejamento, comprometimento, respeito e inovação. E quando a gente está falando em comprometimento, numa área de concessão de transporte, a gente está falando mesmo, porque não é fazer uma obra, né? A gente está ali para passar 30, 25, 40 anos com os nossos usuários, com a comunidade do entorno, né? Então, é um compromisso de longo prazo. Para a gente entender um pouquinho o que é a Inverpar, a gente atua em 3 segmentos, rodovias, mobilidade e aeroportos. Em rodovias, a gente tem 8 concessões. Em mobilidade, a gente tem o metrô do Rio de Janeiro, e participação no VLT Carioca, e em aeroportos, o Guarulhos, né? Em rodovias, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem participação na Rio-Teresópolis, que eu não vou falar dela, mas é um case de rodovia passando por um parque nacional, né? Então, uma responsabilidade bastante grande com a questão da biodiversidade. A gente tem a linha amarela, aliás, a Inverpar, ela nasceu da linha amarela. Está aqui Giovana, que é a gerente de responsabilidade social da linha amarela e responsável por um dos cases que eu vou mostrar. Nós temos participação na Transolímpica, que vai ligar a Barra da Tijuca a Deodoro. Bom, a Inverpar, ela começa em 2000, ela vem da linha amarela, incorpora uma empresa em 2000, que é a Litoral Norte, e a gente ficou com essas 2 empresas até 2009. Então, a gente considera o nascimento da Inverpar, né, quando um grande ator na questão de infraestrutura de 2009 para cá. De 2009 para cá, a gente conquistou algumas empresas importantes, né, e o nosso foco muito grande naqueles 3 segmentos, principalmente a questão de mobilidade urbana. E uma questão para a gente fundamental enquanto causa de sustentabilidade é que, até por um compromisso nosso, por um compromisso dos nossos acionistas, né? Nós temos os 3 maiores fundos de pensão como acionistas, mais a OAS, é um compromisso de pensar e colaborar, né, para a infraestrutura de transporte. Então, assim, a primeira questão do case que eu estou trazendo é que a gente não desassocia, não pode desassociar. Eu sou de um tempo, lá atrás, quando comecei a trabalhar em responsabilidade social, que a gente falava muito o seguinte: por exemplo, o case que eu estou trazendo, que é o nosso relacionamento comunitário, né? Isso estava dissociado das outras práticas de gestão da empresa, né? No nosso entender, isso não pode estar dissociado. Não dá para eu fazer nada para fora, né?
uma expressão um pouco feia, mas que traduz bem, não dá para eu sorrir bonito sem dente, gente. Então, não adianta eu fazer para fora se eu não faço para dentro. Né? E não adianta eu chegar aqui para vocês e dizer assim, está tudo perfeito na Invebar. Porque quem a gente põe fita, inaugura e está pronto, não sabe o que é sustentabilidade. Sustentabilidade são desafios a cada dia. Porque, e aí eu trago a questão desse seminário, né? As necessidades, os comportamentos mudam todos os dias. Então, não dá para dizer, eu estou com essa prática, eu tenho esse instrumento de gestão, eu estou zerada. Porque no dia seguinte aquilo mudou. E erros acontecem, né? Todas as empresas aqui, as maiores, têm, por exemplo, e a gente ouviu o Dário falar em licença social para operar, né? Tem que apresentar uma avaliação de impacto socioambiental, né? Para poder fazer a sua operação. Isso muda a cada dia, né? Bom, gente, então o que a gente colocou como estratégia da Invebar, né? A gente trabalha em algumas dimensões e a gente tem empresas diferentes, em locais diferentes, de tamanhos diferentes. A gente chegou numa estratégia de mínimo denominador comum para as empresas. Então, qual é esse mínimo denominador comum? Com relação aos stakeholders, a Invebar ela fez um mapeamento dos seus stakeholders e de todos os stakeholders das empresas que a gente tem no nosso portfólio, as controladas, né, 100% controladas, e o impacto desses stakeholders. Então, hoje, a gente conhece quem qual é o nível de relacionamento que a gente tem, qual o nível de se é bom, se é positivo, se é ruim, se a gente precisa de mais aproximação. E a gente está montando junto com a Key Associates, um banco de gerenciamento desses stakeholders, para que se a Cláudia sai de lá, né, os stakeholders que a Cláudia toma, é o contato líder, não se perca. A gente fez uma consulta de relatório anual. A gente já aplica o GRI esse é o 2º ano, e a gente define os indicadores por consulta a esses stakeholders. Então, a gente tem um número, o GRI, a gente está trabalhando com 38 indicadores, e esses 38 indicadores foram escolhidos numa consulta a 1.100 stakeholders, a gente teve uma resposta em torno de 9%. Tá? Em termos de ações socioambientais, todas as nossas empresas aplicam os indicadores ETOS, todas as nossas empresas têm um comitê de responsabilidade social. Eu quero viver para não ver mais área de responsabilidade social nas empresas. Como é que é esse comitê? Esse comitê tem gente de operação, esse comitê tem gente de recursos humanos, esse comitê tem gente de compras. E a gente tem que chegar no estado de maturidade, que a gente ainda não tem, para ter stakeholder externo nesses comitês. Mas é um passo de cada vez. Tá? Depois que a gente aplica os indicadores, a gente faz um plano de melhoria contínua e acompanha esse plano. Para vocês terem ideia, na última aplicação, a gente fechou o plano de melhoria contínua com 300 ações. Então, a primeira estratégia nossa é pensar em integração modal. A segunda estratégia nossa é trabalhar com melhoria contínua. Tá? Isso é super importante para a gente. Né? O relatório anual a gente faz em todas as empresas pelas diretrizes do relatório anual, e a gente faz inventário de carbono, né, de escopo 2. Escopo 2, para quem não sabe, são os escopos diretos da empresa, né, e o escopo advindo da energia gasta pela empresa, em entendimento que, apesar de nós sermos, por exemplo, rodovias, um meio para os transportes, nós não somos o transporte, e no aeroporto, a gente também é um meio para a aeronave pousar e decolar, mas a gente entende que a gente tem um compromisso, né, com a questão do clima.
E a questão do metrô, que é um veículo de alta capacidade, né? Ele tem um balanço aí de carbono positivo, né? Se você botar as pessoas para andar de carro, de caminhão, de ônibus, você teria uma emissão maior do que a que o metrô, por exemplo, tem. Bom, então vamos falar um pouquinho das empresas. Bom, essa aí é a linha amarela, né? E eu, quando eu cheguei na Invebar, e como a Sônia falou, eu acho que isso é uma coisa comum em todo mundo que trabalha com sustentabilidade, a gente acredita muito em rede, né? E eu era usuária não da linha amarela, era usuária da linha vermelha. E aí eu cheguei para a Giovana e falei assim, Giovana está há 9 anos na linha amarela. Falei, Giovana, como é que a linha vermelha tem vazão, tem arrastão e a linha amarela não tem? Qual é esse segredo? Né? Teve uma época de muito arrastão na linha vermelha, ela falou assim, segredo nenhum. A gente tem uma rede comunitária que a gente trabalha numa relação de absoluta confiança. Ih, estou com 5 minutos só. De absoluta confiança, eu vou enxugar um pouquinho. São 23 comunidades. A maioria são comunidades não pacificadas, né? E você tem Maré, você tem Cidade de Deus agora, pacificada, mas uma questão, um case super importante, quando a gente foi fazer uma que a gente chamou de Linha Amarela 2010, que foi um projeto amplo, né? O prefeito, ele tinha falado que a gente ia montar a questão das proteções acústicas. E os líderes comunitários chegaram para a Giovana e falaram assim, pô, Giovana, isso não é... Vocês vão botar barreira? A Giovana falou assim, gente, isso não é barreira. Isso está em um contexto de um projeto maior, não sei o que. Ela, não, porque a barreira, os 40 líderes comunitários. E um vira e falou assim, a gente não acredita mais na linha amarela. Aí a Giovana, gente, se eu estou falando com vocês, mas se vocês têm dúvidas, vamos conversar com o prefeito, a gente faz essa ponte. Essa é uma das nossas obrigações. E aí, o líder comunitário, aí foi aí que ele falou, não acredito nisso, não sei o que lá. Aí o outro virou e falou assim, como que você não acredita? Nós, 40, nunca sentamos juntos. A gente está sentado aqui porque a gente veio buscar, com a linha amarela, uma resposta para um questionamento que a gente tinha. Então, inclusive, aí a Giovana fez essa ponte, foram os 40 líderes comunitários conversar com o prefeito, entenderam o projeto, a gente mudou o projeto junto com eles, fizemos parques internos ao longo da linha amarela, numa integração de comunidades com a linha, porque a linha amarela, gente, o grande desafio que ela tem é um desafio de estar perpassando 23 comunidades em que as pessoas que são impactadas não são usuários, elas não têm carro, né? Então, esse relacionamento é um relacionamento, e aí o que a gente sempre coloca para as empresas e para as pessoas, as equipes das nossas empresas. Esse relacionamento, ele não pode, a gente vai ficar lá, quantos anos, Giovana, ainda? Mais uns 15 anos. Então, se eu não tiver um relacionamento absolutamente verdadeiro de mão dupla, eu caio no dia seguinte. Então, é assim, é fundamental para o negócio, e esse exemplo é para trazer para vocês que a gente não pode dissociar, né, a questão do relacionamento comunitário com o negócio. Porque se ele é em linha com o negócio, o que eu tenho? Eu tenho uma transferência de benefícios mútuos, né? Não só investir dinheiro na comunidade em projetos, mas o diálogo principalmente. Então, a gente, parcerias poder público, articulação com o poder público em prol dos interesses das comunidades. A gente tem fóruns e eventos de formação de liderança. Um dos exemplos que a gente fez, por uma escuta que a equipe da Giovana teve na comunidade, foi sobre a Rio+20. O pessoal, pô, que negócio de Rio+20 é esse? Vou parar de... Vai ficar um caos na cidade, etc. e tal. E a gente, o que a gente fez? A gente reproduziu uma Rio+20 com essas lideranças comunitárias.
na realidade dele, dentro dos princípios que a Rio+20 estava preconizando. E eles falaram assim, ah, tá, então, na hora que a Rio+20 for falar de saneamento, na minha comunidade, o que eu tenho que fazer é isso, isso, isso. Foi um workshop em que eles, pensando nos desafios da Rio+20, fizeram o Rio+20 deles, né? Em ações socioambientais, a gente tem uma série de projetos com a comunidade, né? O que eu fiz aqui? Uma série... Ele não está entrando outra tela. Ah, está entrando outra tela. Fiquei dentro. Bom, investimento social privado, né? Em 2013, a gente teve 21 projetos socioambientais, com 12,2 milhões em projetos. E o que a gente faz questão, né? São projetos ou de capacitação dessas lideranças, ou mesmo os projetos de incentivo, em leis de incentivo, a gente privilegia aqueles que levam, né, a atividade cultural ou esportiva para dentro da comunidade. Tá? E, além disso, né, em gestão para a sustentabilidade, a linha amarela tem inventário de carbono, tem indicadores éticos, tem voluntariado, faz um encontro com fornecedores para colocar essa questão na cadeia, e está realizando, a partir até de um plano de melhoria contínua, um censo interno de responsabilidade social com o público interno. E eu acho que a grande questão da empresa, né, com a comunidade, é essa capacidade da gente poder estar fazendo articulações entre a empresa e a comunidade com o poder público. Então, a gente tem cases, né, desde a reunião das lideranças com o prefeito, que eu falava há pouco, né, mas como, por exemplo, ensinar o caminho das pedras para que a própria comunidade tenha voz e acesso, né, ao poder público, por exemplo, em questões básicas, como coleta de lixo, são comunidades não pacificadas, né? Então, a gente faz essa ponte e essa capacitação para que essas pessoas, essas lideranças e as pessoas da comunidade, elas sejam agentes do seu próprio futuro, né? Eu ia entrar no case do metrô, que era para fazer o contraponto, porque no metrô a gente tem como usuária, mas em prol do debate... Bom, acho que todo mundo conhece o metrô, né? Nós vamos da Pavuna e em dezembro Ipanema está de volta, gente, para a praia. E no metrô a gente tem uma realidade diferente. O usuário, a comunidade do entorno é usuário da via, né? O metrô aumentou a capacidade dele, a gente está com 19 novos trens. E em parcerias público-privadas, eu vou destacar aqui o bairro Educador, né? A gente tem, tanto em Amarela como no metrô, a noção clara de que a empresa ela não vai resolver os problemas socioambientais do mundo. Então, o que a gente procura fazer dentro dos princípios do investimento social privado nosso, né, é aderir a políticas públicas. E o metrô, ele aderiu, por exemplo, aí ao bairro Educador. A gente teve 9 mil pessoas beneficiadas e 145 iniciativas desenvolvidas no âmbito do bairro Educador, que é um projeto de educação vencedor, né? Em termos de investimento social privado no metrô, foram 58 comunidades, 15 projetos. Vou destacar um, que foi a Copa Grafite, onde a gente reuniu 15 coletivos de grafite, e um projeto que, além de resgatar, né, a cultura
de cada uma daquelas comunidades, houve uma integração com a universidade, foi feita uma pesquisa sobre a história, a cultura daquele local, foi feita capacitação, integração com as comunidades, capacitação com as escolas, e gerou essa galeria a céu aberto, refletindo o orgulho daquela comunidade que é nossa usuária, porque cada muro desse reflete uma história bacana daquela comunidade, e integrando os atores. A gente acredita muito na questão da escola como eixo central, né, do dinamismo, né, da comunidade, do crescimento e redução de desigualdade, no envolvimento com esse projeto que a gente vai repetir no que vem. Então, gente, uma mensagem final. A gente falou que a mobilidade é uma questão importante para a qualidade de vida. Isso depende de planejamento, isso depende de integração modal. Eu tenho que ter alta capacidade onde eu tenho alta demanda, eu tenho que fazer integração com modais de média capacidade e onde eu tenho pouca demanda, ter modais de baixa capacidade. Esse é o segredo da sustentabilidade. O segundo é o relacionamento com o stakeholder e comunidade não pode estar dissociado do negócio. E o terceiro, trabalhar em rede. E eu convido a todos vocês para participar. Se eu não falar isso, a Zilma me mata. Do segundo edital de seleção de projeto do Instituto EVPAR, que está aberto, está no nosso site. Até que dia, Zilma? Você não decorou? Não. Até 20 de dezembro, né? Para ajudar a gente a continuar construindo essa história. Obrigada.